Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos de novo aqui no nosso canal Só um Adendo. Eu sou Francisco Simonassi. Hoje o nosso tema vai ser, não tinha como ser outro, né? O julgamento do 8 de janeiro, que finalizou essa semana e que é provavelmente um dos mais importantes julgamentos da história do Brasil, né? Nunca antes um julgamento recebeu tanta pressão de governos estrangeiros. Olha aí os Estados Unidos pressionando pelo resultado de um julgamento na justiça brasileira, né? Então, vamos comigo, fica de olho na vinheta e daqui a pouco a gente começa. Bem, pessoal, de novo, eu peço logo no começo, se vocês estão gostando dos nossos vídeos, dê um joinha aí, me ajude a melhorar o canal. A gente ainda é bem artesanal aqui a coisa, como eu falei, era para ser um registro pessoal, né? Mas eu conto com vocês, conto com a ajuda de vocês aí, para vocês me darem dicas nos comentários de como melhorar as coisas aqui, tá bom? E aí a gente vai melhorando a nossa programação. Sugestões de temas também, então não esqueça de deixar um joinha aí, se inscrever no canal para poder receber as notificações, beleza? Bem, para começar a nossa conversa, a gente precisa deixar bem claro, a tentativa que aconteceu em 8 de janeiro foi uma articulação de militares. Em qualquer país, as Forças Armadas são uma burocracia do Estado, ou seja, elas não têm poder de decisão sobre assuntos da política, não é o papel delas. O seu papel é obedecer ao poder civil e cuidar da nação contra inimigos estrangeiros, a guarda de fronteiras, por exemplo. Porém, né, no Brasil existe essa característica, né? Segundo o jurista intelectual Sobral Pinto, ele dizia, né, os militares, tendo proclamado a República, julgaram-se donos da República e nunca aceitaram não serem os donos da República. Por isso, hoje, eu estou convidando vocês para a gente dar uma volta pela história do Brasil, para poder conhecer alguns personagens militares que andaram se metendo na política, certo? Peço que vocês fiquem de olho na tela, segura minha mão, porque é muita gente, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Um breve histórico da atuação política de militares no Brasil. A intervenção na política brasileira é longa e marcante. Em 1889, o Império chegou ao fim com um golpe. O gabinete do primeiro-ministro, que era o Visconde do Ouro Preto, foi deposto e o ministro foi preso. Liderava os golpistas o capitão Hermes da Fonseca. No seu grupo, sob seu comando, havia um tenente, um jovem tenente chamado Augusto Tasso Fragoso. Nenhum desses dois foi punido. Em 1920, lá no Rio Grande do Sul, dois tenentes irmãos, Alcides e Nelson Etchegóin, sublevaram um regimento de artilharia em Cruz Alta para tentar impedir a posse do presidente Washington Luiz. Cada um desses personagens, vocês vão ver como eles são recorrentes. Em 1922, o Hermes da Fonseca, novamente, estava envolvido numa tentativa de golpe, dessa vez contra a posse do Arthur Bernardes. E dentro desse grupo estavam dois tenentes, Eduardo Gomes e Arthur da Costa e Silva. Em 1924, outro levante de jovens oficiais, era o tenentismo. Quem estava presente nesse grupo, vejam só, o Eduardo Gomes, novamente. Em 1930, Getúlio Vargas deu o golpe conhecido como Revolução de 30, apoiado pelo agora brigadeiro Eduardo Gomes e futuro marechal do ar e patrono da Força Aérea. Tá? O Eduardo Gomes é patrono da Força Aérea. E por Alcides Etchegóin, um daqueles irmãos lá do Sul. Também estavam nesse movimento o general Tasso Fragoso e o general Costa e Silva. Este último atuaria no golpe de 64 e se tornaria ditador em 1966. O Estado Novo, de 1937, que é um golpe também, foi deflagrado por um falso plano comunista, o Plano Cohen, elaborado pelo coronel Olímpio Mourão Filho. O mesmo que, anos depois, já general, colocaria tanque nas ruas para o golpe militar que depois João Goulart, em 1964.
Em agosto de 1954, Alcides Echegóin assinou um manifesto exigindo a renúncia de Getúlio. Acabou preso em 55 pelo ministro Teixeira Lott. Alcides morreu em 56, deixando 2 filhos no exército, Léo e Ciro Echegóin. Léo é o pai do general Sérgio Echegóin, articulador do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Léo participou da derrubada de João Goulart e tornou-se secretário de Segurança Pública no Rio Grande do Sul, além de virar assessor do Emílio Garrastazu Médici. Enquanto isso, o irmão dele, Ciro, trabalhava com o general Milton Tavares, poderoso chefe do Centro de Informações do Exército, e foi denunciado pela Comissão da Verdade como um dos responsáveis pela Casa da Morte, o centro de tortura e assassinato da ditadura no município de Petrópolis. Por fim, precisamos mencionar também o general Silvio Frota, tio-avô do Alexandre Frota, é isso aí. Ele articulou um golpe dentro do golpe, querendo derrubar o ditador Médici. Ele tinha como ajudante de ordens o hoje general reformado Augusto Heleno. Diante dessa história conturbada, são raras as vezes em que golpistas enfrentaram as consequências de seus atos. Isso torna memorável o resultado do recente julgamento da tentativa de golpe de 8 de janeiro de 23. Posição da Corte. Os votos foram quase unânimes na condenação dos acusados, com uma única exceção, o do ministro Luiz Fux, que considerou culpados os manifestantes que invadiram os prédios públicos, o general Braga Neto, candidato a vice-presidente, e o tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente. No entanto, de uma forma contraditória, ele absolveu os demais acusados, incluindo o maior beneficiário, que seria o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, por alegada falta de indícios. É importante a gente fazer alguns pequenos contrapontos dos principais argumentos do voto do ministro. Argumentos centrais do voto de Fux e seus contrapontos. O primeiro argumento que a gente vai observar é o que cogitação não é ação concreta. Fux sustentou que, embora tenham ocorrido reuniões em que Bolsonaro e seus aliados cogitaram medidas de exceção, não houve execução efetiva. Argumentou que cogitar não é crime, pois faltariam atos concretos. Qual o contraponto disso? Se o planejamento aconteceu, o que ele não nega, como você vai julgar um golpe apenas após a consumação? Porque se o golpe é consumado, os golpistas assumem o poder, e aí eles se tornam inimputáveis, ou seja, o crime nunca poderia ser julgado. O segundo argumento é a falta de vínculo claro com os eventos do 8 de janeiro. Para Fux, a acusação não conseguiu ligar diretamente os atos de depredação e considerou meras ilações, sem provas concretas de participação ou comando. Um contraponto a isso, até interessante, foi feito pelo podcast Medo e Delírio em Brasília, que compilou áudios dos invasores e mostra como as pessoas, o que os invasores estavam gritando, fazem referência direta às falas do presidente. Vamos ouvir um pequeno trecho. Eu vou morrer, mas não vou me entregar, filha da puta, como é? E acabou! Nós unidos, nós vamos matar essa esquerda, essa internacional socialista. Aquele cidadão que governou o país foi preso por assalto, está declarando todos os dias. Ele faz as suas preces a Mao Tse Tung. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Vamos acabar com o cocô no Brasil. O cocô é essa raça de corrupto e comunista. Também estamos varrendo a esquerda para fora do Brasil. Pior que uma ameaça externa, é uma ameaça interna de comunização do nosso país. Estarmos à beira do socialismo. Essa é a nossa bandeira, que jamais será vermelha. Eu recomendo fortemente que vocês ouçam o episódio na íntegra. É aquele que abrange entre os dias 4 a 9 de janeiro de 2023, certo? Nesse caso, qual é o tipo de prova que o ministro esperava encontrar? O presidente se encontrando com cada manifestante não faz sentido. Terceiro argumento: limites do discurso político e da liberdade de expressão. Fux posicionou-se
dizendo que os discursos críticos ao sistema eleitoral ou a outros poderes, por mais incisivos, não constituem por si só um crime de tentativa de abolição do Estado democrático. Contraponto a isso, o discurso de uma autoridade não equivale ao de um cidadão comum. Bolsonaro era o comandante supremo das Forças Armadas, como ele sugeria constantemente. Quando ele dizia isso, os seus seguidores achavam que as tropas iriam agir para destituir os ministros e subverter as eleições. As palavras de um chefe de poder, de um chefe de Estado, geram efeitos no mundo real. Quarto ponto, inexistência de dolo específico. Fux afirmou que a acusação não demonstrou que Bolsonaro agiu com dolo, com intenção, direto em condutas como o uso da ABIN para espionagem ou produção da minuta do golpe. Outro contraponto, né? A minuta, por exemplo, ela foi impressa no Palácio em 3 vias. Isso foi registrado pela impressora. Essas 3 vias foram levadas para uma reunião com os comandantes das forças. Tudo isso comprovado nos autos. Que prova mais o ministro precisaria? O Bolsonaro colocando um recibo de que o assessor entregou as cópias na mão dele, atesta o recebimento de minuta de golpe? Não faz sentido também. Cerceamento de defesa e foro. O cerceamento de defesa, o Fux entendeu que a defesa não teve pleno acesso às provas. Isso foi desmentido pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, que explicou que todo o material relevante foi catalogado pela polícia e disponibilizado, com índice para facilitar as defesas. O tamanho dos arquivos, como tinham vídeos também, parece enorme quando eles falam teras e teras, mas não é tudo papel para ler. Tem muito vídeo, tem muito áudio, isso interfere no tamanho. A ausência de tipo penal aplicável. Sustentou que muitas condutas imputadas não estão tipificadas como crime. É, de novo, o mesmo problema do primeiro ponto. Você não pode julgar um golpe que foi bem sucedido. Quando os golpistas são bem sucedidos, eles extinguem a ordem constitucional e prendem os opositores. Distinção entre liderança e participação ativa. Ele avaliou que não há prova robusta de que Bolsonaro deu ordens diretas ou coordenou as condutas criminosas. Bem, se esse entendimento for o majoritário do juiz, virtualmente a gente não teria nunca mais crime de mando no Brasil, porque o mandante de um crime, ele não deixa registro de que ele mandou. Né? A gente só sabe disso porque a gente vê um subordinado dele executando a ordem. Né? Nesse ponto, é preciso dizer que o ministro Luiz Fux é conhecido por decisões severas quando se trata de criminosos pobres ou de um outro espectro político. Por exemplo, há pouco tempo, ele negou um habeas corpus a um homem condenado por furtar 5 desodorantes, avaliado em um total de R$ 69,95, de um supermercado em Nova Lima, Minas Gerais. A decisão foi publicada na última quarta-feira, dia 10, e contrasta com a postura mais garantista, né, por parte do ministro do tribunal, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Penas. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a pena de 27 anos e 3 meses de prisão, sendo 24 anos e 9 meses em prisão fechada, mais multa. O general Braga Neto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro, teve pena estipulada em 26 anos e 6 meses, além de multa. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, ficou com a pena de 24 anos de prisão, perda do cargo de delegado da Polícia Federal e multa. O almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, teve pena fixada em 24 anos de prisão e multa. O general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, deve cumprir 21 anos de prisão e multa. O general Paulo Sérgio, ex-ministro da Defesa, foi condenado a 19 anos de prisão e multa. Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, foi condenado a 16 anos de prisão, perda do atual mandato de deputado federal e multa. Já para o tenente-coronel Mauro Cid, devido à sua colaboração premiada no processo, foi definida uma pena prevista no acordo de 2 anos em regime aberto. Todos os réus podem ter os direitos políticos suspensos por 8 anos pela lei da ficha limpa após o trânsito em julgado. Conclusão. Muitos juristas altamente capacitados vão debater os pormenores desse julgamento com maior competência do que eu.
Mas em uma longa história de atentados contra a democracia, este é um momento de celebração. Não pela penalização dos culpados, ao menos não apenas, mas pela reafirmação do pacto entre o povo brasileiro e sua jovem democracia. Aquele que perde uma eleição tem que aceitar a derrota e, se quiser, tentar novamente. Não é aceitável cogitar outras possibilidades. Que os que iniciaram essa fissura na nossa sociedade, e aí eu faço referência àqueles que não aceitaram a derrota lá em 2014, sejam lembrados como aqueles que abriram as portas desse caos aí. E que, independentemente de ser conservador ou progressista, cada brasileiro lute pela manutenção da ordem democrática. Ela é imperfeita e falha, em especial com os mais pobres. Mas a sua extinção na mão de militares inescrupulosos nos levaria, sem dúvida, a um lugar muito pior. Bem, pessoal, isso foi tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Precisava marcar essa posição, né? Um momento, um acontecimento importante da história do Brasil. E vamos para a próxima semana. Obrigado. Fique com a gente. Se inscreva no canal, dê um joinha. Obrigado pela presença e atenção de vocês. Um beijo, um forte abraço e tchau.